E aí pessoal, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um Vida com Deus. E hoje a gente vai perguntar para você, o que você tem nas mãos? Isso surgiu do pensamento de quando eu estava ouvindo a história de Eliseu com uma viúva, que acontece em 2 Reis, capítulo 4, no qual ela encontra Eliseu e diz: meu marido, teu servo, ele foi um profeta do Senhor, porém ele faleceu e deixou dívidas. E agora eu tô com medo de que meus filhos sejam vendidos como escravos. Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. É curioso a gente perceber que ele fala que ela pegue essa vasilha de azeite e que mesmo as vasilhas que ela não tem, ela toma emprestada e vá e comecei a derramar o azeite nessas vasilhas. Nós conhecemos o final da história que ela paga toda a sua dívida através do azeite que é derramado na vasilha que ela pega emprestada, na quantidade que ela teve de pegar emprestado com os vizinhos, porém do azeite que ela tinha. E assim a gente fica se perguntando: o que nós temos nas mãos para fazer o que devemos fazer? Existem algumas situações que nós passamos na vida, seja de dívida, seja de doença, seja de força emocional, não importa. Algumas situações na vida que nós passamos e que nós pensamos: eu não tenho força para suportar essa situação. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não nos dá nenhuma prova além da qual possamos suportar. E que ainda com a prova Ele nos dá o escape. Às vezes a gente olha para as nossas situações da vida e a gente fala: eu só não faço tal coisa, eu só não alcanço tal coisa, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Se eu tivesse, mas o dia que eu tiver, eu vou fazer. Mas o dia que eu tiver, eu consigo. Eu tenho uma novidade bíblica para você, o que para mim é um segredo bíblico, uma daquelas pérolas que só quem cava encontra. A Bíblia nos diz que nós já temos tudo o que precisamos. Você encontra isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele está dizendo que nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Com esse versículo nós temos o começo da noção do que de fato nos ensina a Bíblia sobre a situação em que estamos, sobre o que temos e o que devemos fazer. Muitas vezes a gente se acha na situação errada que achamos que deveríamos estar, mas adivinha só, você está no lugar certo e na hora certa. Você talvez tenha muito mais do que o que você pensou que tinha, só não percebeu, como essa viúva. Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite lá na minha casa, uma vasilha de azeite. Se é isso que você tem, então coloca diante de Deus, porque é isso que Ele te deu para fazer o milagre. Você tem em Esther 4,14, no momento em que Esther está ali prestes a morrer junto com seu povo, Mardoqueu fala para ela: não será que não foi para este momento que Deus te tornou rainha? Será que não foi para este momento que Deus te colocou exatamente onde você está? E é engraçado que Esther, como rainha, ela não pensava que ela estava no lugar certo. Esther, como rainha, não pensava que tinha tudo para a vida e para a piedade. Mas Mardoqueu, que não era nem rei, nem príncipe, nem nada, ele sabia que ela estava no lugar certo. Porque a questão é a visão espiritual que você tem a respeito das coisas. É o fator fé que você tem nas coisas que Deus te deu, no lugar em que Ele te colocou e no que Ele está fazendo na sua vida, a despeito do que você vê. Quando nós começamos a olhar as coisas com os olhos da fé, nós percebemos que nós temos muito mais do que achamos que tínhamos. Nós percebemos que o nosso Deus foi generoso em nos dar exatamente tudo o que precisávamos. Leia comigo Filipenses 4,19. Ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Você é sim rico. Você é sim filho do rei, filha do rei. Você tem tudo o que você precisa, porque o nosso Deus supre. Muitas vezes, o Deus deste século cega nosso entendimento, para que não possamos perceber as grandíssimas bênçãos, benesses que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. A verdade é que o diabo vai sempre tentar te cegar do que você já tem, com o que você quer, o que você acha que precisa, o que você almeja. E ele vai falar, você não consegue, você não pode, você não tem e você não vai fazer. Com isso ele frustra muitas histórias e leva para o cemitério muita gente que poderia ter feito grandiosas coisas. Porque tudo que a gente precisa é estar nas mãos de Deus, é ter esse poder dele em nossas mãos, é viver o milagre diário dele. Como eu já disse, o justo viverá da fé. Não se deixe cegar como todo mundo anda cego, só querendo mais, ajuntando para si, e quando tem muito não fazendo nada, não vivendo pela fé em Deus muitas vezes. Viva pela fé em Deus, tendo muito ou tendo pouco. Porque Ele é a sua riqueza. Ele te deu tudo. Ele é tudo. Mas talvez agora nesse momento você esteja se perguntando, tudo bem, Deus me deu tudo, eu não estou vendo o que Deus me deu, mas por que Ele não resolveu fazer com abundância o que eu tenho? É a mesma pergunta, porque Deus escolheu Davi para poder matar um gigante que estava devastando a honra de Israel. É a mesma pergunta pela qual Deus escolheu Gideão e escolheu que Gideão não saísse com os 30.000 homens que se voluntariaram a lutar com ele, e sim com 300. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. E depois, dos 22 e dos 10.000 ficaram apenas 300. Deus ele começa a filtrar aqueles que não têm fé para fazer a obra dele e vai deixar apenas os que têm fé, porque Deus não quer que a nossa mente corrompida depois pense que nós mesmos fizemos o que ele nos deu, o livramento, a grande vitória, o impossível que ele deseja fazer através da nossa vida. Deus deseja fazer o impossível através de sua vida. Deus deseja fazer milagres e demonstrar para o mundo a mão poderosa e salvadora dele. E ele não quer fazer isso quando você tem todos os pré-requisitos para isso. Ele quer fazer isso quando você não tem nada além de um pouco de azeite. Quando você não tem nada além de 5 pães e 2 peixes. Quando você não tem nada além de uma pedra com uma funda na mão. Quando você não tem nada além dele. Você tem Deus? Você tem Jesus? Então eu te digo sem medo de errar nesse momento que agora você tem tudo o que você precisa para viver o milagre que Deus tem para fazer na sua vida. Eu torno a fazer a pergunta, o que você tem nas suas mãos? Você só precisa colocar isso diante do altar do Senhor. Você só precisa deixar que Ele faça o milagre dele com a sua fé. Eu sei que eu não sei a sua situação, mas Deus sabe da sua situação. Quanto mais impossível, mais a glória dele se manifesta. Ore comigo agora. Vamos entregar nas mãos do Senhor o pouco que você tem para Ele fazer o muito. Esse é um segredo da Bíblia, esse é um segredo da palavra. Ele pode, Ele quer e Ele vai agir segundo a sua promessa, suprindo tudo o que você precisa para viver a vida e a piedade para a qual Ele te destinou. Entregue comigo agora. Pegue o que você tem. Reúna sua fé, pouca ou muita, e coloque diante dele agora. E vamos orar ao Senhor. Pai, sabemos que temos pouco, mas para que a glória do vaso
não se ensoberbecesse, Pai. O Senhor resolveu colocar esses tesouros em vasos de barro, Pai. Tão pecadores que somos, tão necessitados, tão limitados, o Senhor ainda age por nós. Pedimos agora nesse momento, Pai, que o Senhor esteja a multiplicar o que tiver na casa dessa pessoa, Pai. A multiplicar o que eles tiverem nas mãos. Abra-lhes suas mentes, Pai. Tira-lhes esse pensamento de que não tem nada e coloca-lhes a verdade do Teu Espírito, que eles têm, na verdade, tudo o que precisam, Pai, para viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, supra qualquer família necessitada agora, Pai. Em nome de Jesus, haja com milagre e com poder para que o mundo creia que Tu és Deus. E Pai, obrigado por podermos confiar na Sua provisão. Obrigado porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, Pai. Obrigado porque a Sua palavra nunca muda, nunca falha e nunca passa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abra os seus olhos e os meus, para que todos os dias possamos ver as bênçãos e as dádivas dEle, que muitas vezes ignoramos. Que Ele te use. Eu quero ver a glória de Deus através da sua vida. Amém? Até semana que vem.